Endividamento. Bora, família, como é que estão as dívidas aí? Tá tudo em dia? Não tá legal? Tá conseguindo fazer suas reservas, montar o seu patrimônio? Como é que estão as coisas por aí? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já falamos outras vezes aqui no canal que a maioria das famílias, a grande maioria das famílias, elas estão endividadas, né? A maioria das famílias, elas têm às vezes uma falta de controle tão grande que faz com que esse endividamento aumente cada vez mais. E esse endividamento, às vezes, traz consequências muito grandes, né? Traz consequências familiares, traz consequências para a própria pessoa, emocionais. E isso precisa ter um olhar muito atencioso, precisa ter um foco muito específico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para ajudar você a refletir um pouquinho e a repensar sobre como é que vocês estão tratando sobre essa parte financeira. Na nossa metodologia, nós falamos sobre a IFE, né? Inteligência Financeira Essencial. Então, nós trazemos aqui os pilares que compõem todo o nosso trabalho, toda a nossa metodologia mesmo, para que a gente ajude as famílias, ajude os casais a tomarem por base algumas modificações, alguns alinhamentos que são necessários para que essa realidade financeira ela seja levada em consideração em toda a sua essência. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de inteligência financeira, nós não falamos somente de números, nós falamos de comportamentos, nós falamos de pessoas, nós falamos de estratégias, nós falamos sobre muitas questões que fazem com que a família, com que a pessoa, ela tome decisões as melhores possíveis. Quando a gente fala de valores, eu queria fazer uma pergunta aqui para ajudar você a refletir um pouquinho. Mas você sabia, boa parte das dívidas financeiras, elas começam por falta de alinhamento de valores. Boa parte das dívidas familiares, elas começam por falta de alinhamento de valores, e eu não estou falando de valores monetários, mas de valores pessoais. Por isso que nós falávamos que nós precisamos ter essa inteligência a ponto de que o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas falhem, elas tenham as consequências corretas. Então, depende de como que você trabalha isso, de como você lida com isso, as consequências elas podem ser desastrosas muitas vezes, ou não. Quando você trabalha a inteligência financeira, você faz com que o seu patrimônio aumente, com o seu patrimônio cresça, você passa a ter gastos com maior sabedoria, você é mais estratégico, você pensa no agora, pensa no amanhã, transforma tudo isso em possibilidades que vão trazer o conforto que vocês precisam, você e sua família, que vão trazer o patrimônio que vocês precisam, mas isso tem a ver com a forma com que nós estamos lidando com todas as estratégias, com todas as coisas que nós levamos em consideração. Não é sobre gastar demais, não é só sobre gastar demais, é sobre gastar com o que não importa. De verdade, é sobre gastar com o que não importa para vocês. Então, família, presta atenção, né? Vocês estão aí criando, né, junto com a gente aqui, criando essa metodologia, criando essa inteligência financeira essencial, e vocês são chamados, como parte desse trabalho, como parte dessa reflexão, a avaliar, por exemplo, os gastos, como é que eles estão. Os gastos, como eu dizia, eles estão relacionados aos valores, aquilo que vocês identificam como importante para a vida de vocês, como essenciais, os valores que fazem parte da realidade de você. Então eu reforço, não é sobre gastar demais, é sobre gastar com o que não importa de verdade para vocês. E isso está ligado ao comportamento. Com o que gastamos? Por que gastamos? Qual a quantidade de gastos que nós temos semanalmente, mensalmente ou durante o ano, que muitas vezes eles são desnecessários. Muitas vezes nós estamos gastando com aquilo que não importa. Estamos gastando com aquilo que está roubando de nós a evolução do nosso patrimônio. Isso é inteligência, é saber gastar corretamente. E aí, aquele valor que você não gasta, você utiliza esse valor para você preparar bem o seu futuro, planejar bem o seu futuro, seja por projetos específicos que vocês queiram ter, seja pensando na aposentadoria, seja pensando no futuro dos filhos, das crianças. Então, tudo isso é importante. Tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. Quando o casal não conversa sobre o que realmente importa, as finanças viram uma bagunça. E pior, um culpa o outro.
Então, a conversa, o diálogo, ele faz parte dessa criação dessa inteligência. Ele faz parte dessa metodologia que faz com que vocês entendam, discutam entre si como é que estão as coisas. Porque se você não tem diálogo, com certeza a vida financeira não tem direção. Então, o casal, seja o casal que está se preparando para construir uma família, seja o casal que acabou de se casar, ou você que já tem 1, 2 filhos, 3 filhos, quem sabe você até já tem os seus filhos casados, mas se não tem diálogo, realmente as finanças viram uma bagunça e isso reflete diretamente no casamento. Por isso que uma das avaliações, como primeira ali, no topo da lista, quando fala-se sobre separação, está ligado diretamente a problemas financeiros. Alinhar valores pessoais é o primeiro passo para uma inteligência financeira verdadeiro. Dinheiro não une, presta atenção nisso, dinheiro não une, mas propósito sim. Então, quando você tem o propósito, aquilo que você tem em vista, tem em mente, planejou, conversou, né? Isso que une. Aí vocês conversam, vocês pensam, vocês montam estratégias, é isso que une o casal, é isso que une a família. Então, propósito, né? Um dos princípios aqui, um dos nossos pilares, propósito. E a conversa, o diálogo, o entendimento faz com que a gente possa entender que o valor pessoal, os valores pessoais, os valores da família, eles vêm antes do valor financeiro. Entendem agora? E quando a gente fala de mudança de comportamento, quando a gente fala de inteligência financeira, a gente precisa avaliar, falar primeiro dos valores pessoais, dos valores da família, que consequentemente o dinheiro, o aumento do patrimônio, eles vêm na sequência, porque aí o propósito, ele une o casal, ele une a família. E o dinheiro, ele só obedece às decisões que a família que nós tomarmos. Quer viver uma vida financeira em paz? Pensa nisso. Quer viver uma vida financeira em paz, com propósito e união? Comece alinhando os valores da família. Comece alinhando os valores do casal. Quer mudança? Quer fazer diferente? Quer criar essa estratégia? Quer criar essa inteligência essencial, inteligência financeira essencial? Por que eu estou insistindo muito nisso? Você vai me ouvir falar muito mais sobre isso a partir de agora, porque a gente percebe que as pessoas não conseguiram conquistar, desenvolver essa inteligência. Porque a gente percebe que nós, na maioria de nós, nas escolas, na época que estudamos, nós não tivemos nenhum estudo que nos mostrasse, que nos falasse a melhor forma de cuidar dos nossos bens, de cuidar do dinheiro. Quantas vezes eu já vi isso, falar sobre dinheiro com crianças, parece que não pode, parece que é algo que é só para quando se torna adulto. E nós não tivemos isso na nossa educação. Se nós pegarmos as crianças de hoje, são poucas as crianças que têm isso, são poucas as escolas que oferecem esse conceito de inteligência financeira, esse conceito de ajudar as crianças a pensar de forma diferente. E aí, esses valores eles são invertidos, e aí as crianças aprendem, nós aprendemos muitas coisas que nós dizíamos isso, não usaríamos para muita coisa, não usaríamos para nada, mas que aquilo que é essencial, aquilo que seria realmente um assunto que poderia inclusive acabar com casamentos, que é o que tem acontecido. Então, isso não foi levado em consideração, mas nós precisamos ajustar isso, fazer esse alinhamento, né, para que realmente nós tenhamos uma vida financeira, uma vida familiar em paz, com propósito e unidade, né? E aí, descobrindo os valores, alinhando os valores do casal, né, aqueles valores da família, aquilo que é importante. A gente fala aqui de valores como se fosse com a espiritualidade da família, a forma de rezar, a forma de lidar com os problemas, quais são as máximas importantes ali daquela família, qual é o ritmo que aquela família tem para resolver problemas, para resolver adversidades. Tudo isso são os valores que fazem com que essa família ela tenha condição de sustento emocional, sustento financeiro, sustento familiar mesmo, fazendo com que a sua família tenha essa evolução, tanto familiar, né, tanto de unidade, de casal, de alegria, de paz mesmo, mas também de um patrimônio com segurança. Bom, então aqui foi uma conversa rápida que a gente teve aqui, mas o que a gente quer é que você passe a tomar isso em consideração, passe a levar isso em consideração, a criação, ao desenvolvimento, e a gente está aqui para te ajudar, né, ao desenvolvimento dessa inteligência financeira. Passa isso pro mozão aí, passa isso pro meu bem, passa isso pro maridão, pra esposa, passa esse vídeo aí, faça com que ele participe, com que ele entenda um pouquinho, porque pouco a pouco a gente vai construindo. Essa é a nossa missão. Ajudar as famílias a construir uma inteligência nova, diferente, que faz com que
nós não nos percamos, não percamos a nossa família e nós deixamos que os verdadeiros valores que nos sustentam, que eles realmente estejam à frente e que naturalmente, pela metodologia, pelo planejamento, né, o nosso patrimônio vai evoluindo e nos trazendo a segurança que nós precisamos, na certeza de que temos Deus a nos orientar, a nos ajudar em tudo isso, nosso bem maior, Deus, nosso bem maior, nossa família. Tá? Espero que tenha gostado. Fique aí com a gente, manda aí para as pessoas que você conhece, não deixa de dar o seu like aí, de dar a sua curtida, de compartilhar com as pessoas que são importantes para você. Espero você no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe, até lá.